Apresento o livro Palavras de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Mensagem: temas variados. Há grande diversidade entre doutrinar e evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Razão sem luz pode transformar-se em simples cálculo. Instrução e ciência são portas de acesso à educação e à sabedoria. Quem apenas conhece, nem sempre sabe. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? Donde viemos? Onde é a estação de nossos destinos? À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou. E enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser. Qual braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Que os trabalhadores da direção saibam amar, e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Os espiritistas sinceros na sagrada missão da paternidade devem compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Personalidade em luta, na crosta planetária, é alma estreita, somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elemento de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira de sua grandeza. A vida no além é também atividade, trabalho, luta, movimento. Se as almas estão menos submetidas ao cansaço, não combatem menos pelo seu aperfeiçoamento. A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constitui paisagem de trabalho espiritual, reclamando-nos a atuação regeneradora. O conceito da mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas, depois das transições da morte. Aí no mundo, costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores.
exaltando-lhes os méritos individuais com extravagâncias louvamieiras, muito falais em mediocridade, em rebanho, em rotina e em personalidade superior. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estática, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de ossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O mas é a conjugação que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, seja quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. Toda mulher, e normalmente todas as mães, precisam compreender o valor da renúncia, da caridade e do perdão. A mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, pode, por muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. O mundo é sempre um lago revolvido pelo vento das paixões, e no fundo das águas há sempre vasa que sufoca as mais nobres aspirações do espírito. O mundo é um compêndio gigantesco em que nos cabe descobrir os recursos de melhoria e elevação. A súplica no remorso traz-nos as bênçãos das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humanidade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. O problema não é o que nos informamos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importar saber se o portador possui algo do Cristo para dar. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que percebe o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar os seus desvios e renovar os seus valores maiores na jornada para Deus. Ontem, aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém,
o direito em Roma e a filosofia na Grécia. Hoje, adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Todos os corpos na terra terão de morrer. Assim, por força das leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e varar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procurar controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosas ingenuidades. A Terra, até agora, no que se refere a organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. A sociedade humana pode ser comparada a uma imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo.